Senhores deputados, vamos retomar os trabalhos. Quero agradecer à Secretaria da Fazenda por ter feito a apresentação e abro para os questionamentos por parte dos senhores deputados. Deputado Zé Milton Schaeffer, com a palavra. Presidente, quero aqui cumprimentar o nosso secretário e também a Graziela, que é contadora, pela apresentação dos dados e também por trazer à mostra aí vários índices, né, que destacam o nosso Estado na questão fiscal a nível de Brasil. Isso para a gente como catarinense, né, somos um Estado pequeno, temos apenas 1% do território nacional e temos a sexta economia do país, né, isso é fruto que aquele estudo montou da qualidade da nossa gente, né, do trabalho do povo catarinense e também da organização do Estado. A Secretaria da Fazenda, notadamente, sempre teve um quadro muito técnico e muito qualificado. E nós devemos, talvez, muito desse superávit, além da qualidade das nossas empresas e da nossa gente, também ao trabalho feito pela Secretaria da Fazenda, pelo Governo do Estado, e foi uma meta acertada de não mexermos no ICMS, né? Eu tenho algumas preocupações com relação aos números, principalmente com o orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, né, que mesmo a Assembleia, em conjunto com o Governo do Estado, aprovando o aumento dos recursos, ela ainda tem as despesas liquidadas acabam sendo anuladas ou afetam o orçamento do ano anterior e acabou tendo um descontrole muito grande nessa área. E uma outra grande preocupação que nós temos aqui no Estado é com relação à Previdência, né? A Previdência. É sabido que no passado foram feitas muitas operações de transposições, de funções, de adequações, sem a preocupação, muitas vezes, na hora desses programas, com relação às aposentadorias, né? Sem o aporte financeiro para dar sequência. E hoje nós acompanhamos um aumento galopante, né, no repasse de recursos para a questão previdenciária. O orçamento de 2018, ele já prevê um somatório aí de quase 6 milhões de reais, né, 6 bilhões de reais, que vai custar a nossa previdência do Estado. Somente do orçamento vai precisar de um aporte aí de... Em 2017 são 3 bi 600 e 3 bilhões e 735 milhões. Como que... é uma preocupação muito grande, que nós já vimos alguns estados com dificuldades, e às vezes até países, né, como o caso da Grécia e outros, que houve uma insolvência desse sistema. Qual é o caminho que nós temos, né, para evitar essas questões? E uma outra... o orçamento de 2018 prevê uma despesa de pessoal na área de já ultrapassando o limite de 49%. Senhores deputados, vamos a mais um deputado e depois o secretário em exercício faz a resposta. Alguém quer mais fazer uso da palavra? Deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar a todos que nos acompanham. Parabenizar o Renato, a Graziela pela apresentação, bastante elucidadora, mas na mesma esteira do deputado José Milton, nós temos umas preocupações muito grandes. E eu queria, objetivamente, perguntar a respeito da questão da saúde, né, cumprindo o constitucional dos 13,2 que o secretário colocou que é a expectativa, quanto ficaria o déficit ainda comparativo ao gasto corrente que está na saúde? Porque nós entendemos que, se pelo volume de dívida apresentada lá na saúde, se executarmos apenas 13,2 do orçamento, nós não vamos chegar ao final do ano com as despesas cobertas. Então, que o secretário pudesse colocar isso, e se tem já uma previsão com relação à Previdência, de quando nós conseguiríamos começar a reversão da curva em função do ajuste que foi feito da Previdência do Estado.
Vamos, então, com a palavra o secretário Renato de Lacerda. Bom, em relação... Acho que posso responder conjuntamente, né, as duas colocações. Né? Em relação ao orçamento da saúde, hoje nós estamos com aquele índice de 12,79%, quando a meta é de 13%. As projeções que nós temos e o trabalho que nós temos fazendo no Tesouro são para conseguir alcançar a meta de 13%. Nós temos, em relação ao controle das despesas e dos cancelamentos de despesas liquidadas, que o deputado Zé Milton colocou, existem normas das finanças públicas em relação a cumprimento dessas obrigações de empenho, e nós fazemos periodicamente comunicações e orientações para que todos os órgãos, não só a saúde, né, façam a gestão na contratação das suas despesas. Né? As despesas sejam devidamente empenhadas, para que não haja nenhum risco de ter esse descontrole que o deputado Zé Milton mencionou, em restarem despesas para serem pagas no exercício seguinte. Eu reconheço aqui que a meta é uma meta complexa. Nós já temos pouco tempo agora, faltam 3 meses para terminar o exercício, mas eu acredito sim que nós vamos conseguir compensar nesses 3 meses essa diferença que ainda não foi destinada à saúde, no acumulado até agora. Em relação à Previdência, foram feitas algumas alterações no sistema previdenciário de Santa Catarina nos 3 últimos anos, de maneira que diminua a profundidade dessa curva. Hoje, nós não temos mais como aposentadorias acima do teto da Previdência sem a contribuição para um fundo previdenciário separado, né, que foi criada a SCPREV nesse sentido. Solução para esse passado, deputado Obos, é complicado. Realmente, nós temos um corpo de servidores aposentados com direitos adquiridos. O que nós podemos fazer é a gestão para que esse número não cresça irresponsavelmente. Então, se for possível fazer a gestão do corpo ativo e dos aposentados, com a responsabilidade de que quem contrata hoje um funcionário para trabalhar em qualquer área de governo, sabe que esse funcionário vai trabalhar alguns anos na ativa, mas ele vai integrar a massa de aposentados até o resto da vida dele, mesmo que seja sob o teto da Previdência, né, ele tem sim, ele representa sim um ônus de uma despesa corrente contínua e eterna, até enquanto ele estiver vivo. Então, isso depende de questões de reforma de nível nacional que fogem um pouco ao nosso alcance. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Deputado Coruja, Vossa Excelência, com a palavra. Alô? Som para o deputado Coruja, por gentileza. Alô, alô, alô. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhor secretário. O secretário apresentou aqui a prestação, o relatório de gestão fiscal dos 2 primeiros quadrimestres. E ele utilizou para sustentar um pouco a política governamental catarinense um relatório da consultoria Tendências, que coloca Santa Catarina atualmente como segundo em competitividade. E cita, inclusive, sua apresentação, o relatório do Santander e outros. Citou, inclusive, a revista Época. É claro que a prestação de contas, evidentemente, é uma prestação de contas, essa prestação para apresentar números, e não para uma defesa do governo. E eu, por exemplo, essa questão da competitividade é um índice feito por um relatório privado que obedece a um princípio liberal, uma visão de Estado que, às vezes, eu não compartilho, não é? Tenho outra posição. E
esse relatório... Mas sobre o relatório, senhor secretário. Vossa Excelência apresentou ali os dados do relatório. E como é que está no relatório a solidez fiscal de Santa Catarina? E como é que está no relatório, pergunto, nesse mesmo relatório que Vossa Excelência apresentou, a eficiência da máquina pública, como é que Santa Catarina está evoluindo? Eu perguntaria. Segundo, foram apresentados dados relativos à dívida a curto e a longo prazo, e que demonstram, dizer, em relação à capacidade de endividamento, Santa Catarina tem uma situação adequada. Foi apresentado, esses relatórios mostram. Mas nós percebemos que há uma dívida importante de curtíssimo prazo. Santa Catarina não consegue pagar os prestadores, e aí na saúde, que é uma dívida de 500 milhões, não se paga os prestadores de serviço na segurança pública, uma série de questões que não são pagas. Mas, mesmo assim, Santa Catarina faz outros empréstimos. E tem um relatório da própria Secretaria de Fazenda mostrando que os anos de 2017 e 2018 vão ser os piores anos para a economia, para as contas públicas catarinenses, em função de ter que pagar o Fundan, eventualmente o Fundan 2, e também porque a partir de junho começa a ter que pagar as contas, o percentual com a União. Então, eu pergunto, vão ser os 2 piores anos das contas públicas do Estado? Outra questão. Em relação ao Fundan 2, o Fundan é um empréstimo tomado pelo governo estadual para repassar aos municípios. Um ano de carência, pagar em 4 anos. Circulou aqui na Assembleia um relatório de um consultor da Fazenda, contrário ao Fundan, porque entende que um empréstimo de curtíssimo prazo, bem, para auxiliar os municípios, mas para as contas públicas do Estado, Vossa Senhoria, sendo o governador ou o secretário de Fazenda de forma contínua, acha adequado fazer esse tipo de empréstimo, que é o Fundan? Outra pergunta. Em relação à Previdência, Santa Catarina, no final do ano 2016, tirou todo o dinheiro daquela Previdência que o Luiz Henrique tinha criado em separado e utilizou para pagar os aposentados no final do ano. Ele fez uma pedalada fiscal aqui, conseguiu aprovação na Assembleia, tirou os recursos que eram para pagar a Previdência a longo prazo e voltou para a Previdência, colocou no bolo comum. Que o secretário acha que foi adequado aquela retirada de recursos para as contas públicas do Estado? Depois, pergunto sobre uma questão que não foi abordada aí, que Santa Catarina tem que repor recursos do ICMS que acabou retirando, através de uma, segundo a opinião da maioria, de uma pedalada fiscal da Celesc e de outros. Qual é a situação dessa questão? Depois, faço outra pergunta. Vossa Senhoria fala que a tabela do SUS está defasada, como sendo um dos problemas do Estado. Ali talvez não haja uma compreensão adequada, que a tabela do SUS não tem a ver com o que se repassa para o SUS. O repasse do SUS é um repasse feito pela União, pelos Estados e municípios, para um sistema único, para um fundo, né? Não tem a ver com a tabela está ali para fora. Como é que vai pagar o procedimento ao prestador? Inclusive, essa Assembleia aqui aprovou a possibilidade de uma tabela diferenciada de Santa Catarina. Mas me parece que a tabela do SUS não tem a ver com a dificuldade do pagamento. Aliás, se corrigir a tabela do SUS, aí é que vai faltar mais dinheiro, porque tem que... Isso é para pagar o prestador. Está aqui
o eminente ex-diretor do Hospital do Rio do Sul, Milton Alves, que sabe bem disso. Mas pergunta em relação à saúde. Por que a lei do SUS prevê que o Fundo de Saúde tem que ser gerenciado pela Secretaria de Saúde? Por que a Fazenda não devolve para o secretário de Saúde o gerenciamento do Fundo de Saúde? E, finalmente, faço a seguinte pergunta. A Santa Catarina, Vossa Senhoria falou que tem vários prêmios pela transparência, mas nós sabemos que a Secretaria de Fazenda, ela publica os relatórios de transparência, né? Mas, o que parece, ela tem mais dois diários que não são oficial. Então, outras publicações. Uma que, inclusive, publica as remissão de dívida, isenção de ICMS e tal. Eu pergunto, a Secretaria publica alguma coisa que não está no Diário Oficial? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se publica, como é que nós aqui vamos fiscalizar se nós não podemos ter acesso a essas informações? Então, não podemos ter acesso à informação de que maneira se trata isenção fiscal e outras questões que a Secretaria faz lá dentro e a gente não consegue compreender. Então, a pergunta é a seguinte, tem diário secreto? A Secretaria de Fazenda tem diário secreto? Diário oficial secreto? Que diz que tem. A pergunta é se é secreto para quem? Inclusive para os parlamentares? Não podemos ter acesso às informações? Primeiro, fiz um pedido de informação aqui sobre a questão de que maneira se trata os contribuintes, essa questão de isenção de tributo e remissão e outras. E aí vem a resposta dizendo que é sigiloso. Não me parece ser sigiloso, em todo caso. Então, eu pergunto, tem diário secreto? Se tem, como é que nós vamos ter acesso aos diários secretos? Solicito ao secretário Renato de Lacerda que responda a cada uma das perguntas formuladas pelo eminente deputado Fernando Cruz. Por gentileza. Bom, deputado Cruz, obrigado pelas perguntas. Vou tentar organizar um pouco as respostas aqui. Foram algumas, né? Em relação à apresentação, realmente, o senhor observou bem que quando nós apresentamos alguns cenários iniciais ali da economia, e isso não foi para pintar um cenário desconexo da apresentação das metas fiscais. Pelo contrário, ficar bem claro ali que nós temos um ambiente econômico adverso e estamos saindo para um ambiente econômico promissor. Mostramos que temos um quadrimestre historicamente difícil, que foi esse segundo quadrimestre, e entraremos agora, já estamos num quadrimestre historicamente promissor. Demonstramos que aquela questão da premiação, que foi só uma introdução, perdi 5 minutos naquela parte, depois já passamos para os números, aquele cenário e aquele reconhecimento de competitividade, ele está conectado nos 43 projetos que estão em análise hoje, que tem um potencial de gerar 5.500 empregos para Santa Catarina e investimento de 5,9 bilhões de reais. Então, para cada um desses 5.500 catarinenses, essa diferença de competitividade vai fazer a diferença. Porque eles vão sair de uma situação de desemprego para um emprego conquistado pelo Estado que mostrou competitividade. Então, foi só um cenário para trazer para a questão econômica, sim. Então, foi uma construção para mostrar que esse momento realmente que está passando agora virá, porque historicamente temos um quadrimestre bom, porque as projeções já mostram crescimento econômico para 2017, usei um outro estudo para mostrar, e a gente, quando traz a fonte externa, é para mostrar que não é Santa Catarina que está projetando, são fontes diversas, né, de mercado. Então, eu peguei o Santander porque foi uma publicação que saiu semana passada. Publica uma projeção de crescimento para 2017. Já existem projeções de crescimento para 2018 e Santa Catarina sempre acima da meta das médias nacionais.
Então, todos esses estudos econômicos, macroeconômicos e históricos que nós temos, nos permitem projetar o futuro. Quem estuda economia sabe que nós temos variáveis diversas e, obviamente, é usada uma projeção econométrica do passado para projetar o futuro. Então, nesse sentido, eu acredito, sim, que, ao contrário, né, do que o senhor perguntou, os 2 anos seguintes eles serão anos bem melhores. Serão anos de crescimento pujante, são anos em que haverá mais geração de emprego, que a Santa Catarina vai gerar riqueza, o Estado de Santa Catarina será um Estado que consolidará essa projeção nacional. Nós esperamos que boa parte daqueles 5,9 bilhões de investimentos decidam realmente vir para cá, porque nós concorremos, às vezes, não é só com o Paraná e Rio Grande do Sul, não só na hora de vender nossos produtos, mas a empresa multinacional que quer investir no Brasil, ela está decidindo entre Brasil e Paraguai. Então, esses frutos se consolidando e se realizando, teremos, então, com certeza, 2 anos melhores pela frente. Em relação ao Fundam 2... Eu tenho a impressão que Vossa Excelência não respondeu às perguntas que eu fiz. Os próximos 2 anos, acho que não tem ninguém tem dúvida que vão ser melhores do ponto de vista econômico. Eu não disse que não vão ser melhores. Do ponto de vista econômico é evidente. Há uma perspectiva de crescimento, o Brasil vai ter mais emprego. Então. A pergunta que eu fiz para a senhoria foram 2 em relação. Primeiro, nesse relatório que Vossa Senhoria colocou, qual é a situação da solidez fiscal? Porque vocês colocou um relatório que colocou alguns dados. Então, eu queria saber, nesse mesmo relatório, como é que está a solidez fiscal de Santa Catarina. E a segunda pergunta que eu fiz foi se os próximos 2 anos, em relação às contas públicas, não é em relação à economia, as contas públicas do Estado, a dificuldade, porque nos próximos 2 anos, pelo relatório da própria Secretaria, vai ser o ano que vai ter que mais fazer o desembolso das dívidas passadas. Estou dizendo em relação às contas públicas, não é em relação à economia. Economia, eu concordo plenamente que a economia vai melhorar, não estou discordando. Então, as 2 coisas. Como é que está a solidez fiscal, porque não foi respondido, e a eficiência da máquina pública, nesse mesmo relatório que Vossa Senhoria apontou, e a situação das contas públicas do Estado, da dificuldade administrativa por conta do desembolso que tem que fazer do crescimento da folha, do vegetativo, da previdência, foi falado aqui, e do desembolso que tem que fazer da dívida a curto prazo. Sim, excelente, deputado. Eu seguia na construção aqui, porque foram algumas perguntas e eu estava organizando, né? Eu ia mencionando o Fundam 2, porque o Fundam 2 ele é um financiamento que ele está autorizado, mas ainda não foi contratado. Então, esse financiamento, não é possível ainda afirmar que ele vai ter 1 ano ou 2 de carência. Nós não temos ainda esses dados. Né? O BNDES tem uma forma de trabalhar que não necessariamente vai repetir as mesmas condições do contrato anterior. Então, não acredito que o Fundam vá ter um período de carência muito curto, mas eu acredito que, nas questões fiscais, sim, a economia ela vai se refletir nas contas públicas, porque, automaticamente, e pelo grau de eficiência da administração tributária que nós temos hoje, com um grau de inadimplência baixo, o movimento econômico se refletirá imediatamente em receita. Né? Em relação à eficiência da máquina e solidez fiscal, foram mostradas algumas telas aqui, e posso voltar e repassar algumas, mas, por exemplo, o controle do endividamento no grau de 43% demonstra uma eficiência na gestão, demonstra solidez fiscal. Aquele gráfico, não sei se o senhor estava aqui na hora, eu percebi que o senhor saiu da sala e não percebi quando o senhor voltou. Nesse gráfico aqui demonstrou que a arrecadação tributária, quando ela aumenta em nível superior à inflação, ela demonstra do lado da gestão fiscal a receita. E eu mencionei aqui para todos compreendermos, quando o deputado coloca em solidez fiscal, nós estamos automaticamente falando de 2 conceitos: o lado da receita e o lado da despesa. A solidez fiscal ela tem, então, a conjugação dos 2 lados. A receita vai crescer solidamente, isso nós não temos dúvida, porque ela segue espelhada com o crescimento econômico. E aquele viés da curva azul já mostra, então, que nós teremos um crescimento superior à inflação. Do lado do gasto, foi apresentado também a composição do gasto. A nossa folha de pagamentos, ela hoje corresponde a cerca de 52
60% da despesa total, ela tem uma intervenção estatal na gestão, que é feita particularmente pela Secretaria de Administração, e tem conseguido resultados, que, de alguma forma, controlou o crescimento vegetativo, e hoje a folha que virou no dia 31 de agosto, que é o encerramento desse quadrimestre, ela teve um crescimento de 4,37%, aquele número representa isso. A folha de 31 de agosto ela foi maior do que a folha do ano anterior, apenas 4,37%. Isso demonstra um grau de controle e solidez fiscal pela tendência que a curva vem mostrando. Então, nós trabalhamos com ações, intervenções de gestão no que é possível e acompanhamos as tendências. Então, se complementando esse gráfico com as tendências que estão desenhadas ali, nós teremos, sim, um quadro de solidez fiscal, com o aumento da receita, o controle da folha dentro do que é possível e os números que foram mostrados em relação à responsabilidade fiscal, e senhores me desculpem por ficar indo e voltando nos gráficos, né? Perdão, aqui lá no fim. Aquele número, a folha, ela cresce 4%, ela está crescendo 4%. Mas esse gráfico da lei de responsabilidade fiscal se aproxima do 49%, porque mesmo que a folha não suba nada, esse índice ele mostra folha em relação à receita. Folha é uma equação, folha dividido por receita. Se a receita cai, ainda que a folha fique congelada, esse número vai aumentar. Então, a queda da receita fez com que a folha encostasse no índice. Não é que houve um descontrole da folha. A fração tem dois lados. Então, quando a receita caiu, a folha, mesmo parada, ela representa mais em relação ao volume de receita. Então, com a retomada econômica e o espelhamento na receita, então, esse gráfico tende então, também a descer, porque a curva da receita, a linha vermelha, vai subir. Então, a solidez fiscal ela vai se consolidar com o espelhamento das variáveis macroeconômicas, sim, e também com as ações de gestão que são feitas no Estado. Não posso... a questão do Fundão 2, não dá para dizer ainda se haverá essa carência, mas, em relação às dívidas de curto prazo, foi mencionado aqui também que uma boa parte das dívidas de curto prazo são dívidas que têm um lastro financeiro. Então, são dívidas que, apesar do volume maior ali, são dívidas que possuem um lastro financeiro. Em relação ao Fundo Social, que foi colocado aqui também, essa dívida com os municípios já foi assunto de deliberação no Tribunal de Contas e de apreciação por essa Casa. Foi feita uma legislação, uma lei, que obrigou o Estado, então, a reverter aqueles recursos do Fundo Social aos municípios dentro de um cronograma que está espelhado no endividamento. Então, nós reconhecemos a dívida pela lei. Então, existe um compromisso do Estado em repassar os recursos ao município. Essa dívida está contabilizada e nós estamos cumprindo o cronograma que foi definido por essa Casa naquela lei. Deixa eu ver mais aqui. Em relação à questão da transparência, senhor deputado, Diário Oficial do Estado, né, existe um Diário Oficial do Estado, as publicações são feitas lá. Existem também as publicações eletrônicas, todas no portal da Secretaria da Fazenda. Então, posso responder com certeza como secretário adjunto em exercício e como auditor fiscal de carreira que não existe diário secreto, não existe nada paralelo, não existe nada que não possa ser publicado, que não vá ferir a individualidade de cada contribuinte em relação às suas informações econômicas. Então, o Código Tributário Nacional, que é uma legislação complementar nacional, ela determina que as informações econômicas de um contribuinte pertencem a eles. Se, por algum motivo ou por alguma obrigação legal, ele é obrigado a fornecer essa informação para mim, eu tenho, em função do meu dever legal, de cumprir o sigilo da informação que pertence ao contribuinte. Então, nós fazemos as publicações das renúncias, fazemos. Na lei orçamentária, nós mandamos as estimativas, detalhamos por setor, detalhamos o máximo possível para preservar a identidade de um contribuinte. Mas temos prestado todos os esclarecimentos que são solicitados por essa Casa e também pelo Tribunal de Contas em esclarecer a questão dos incentivos fiscais, que não necessariamente são renúncias, porque quando uma empresa vem para Santa Catarina e diz assim, olha, eu estou indo para o Paraguai
Agora, se você tiver um incentivo fiscal competitivo, eu entre ir para o Espírito Santo, para Goiás ou para o Paraguai, eu posso vir para Santa Catarina. Se Santa Catarina não tem um incentivo, Santa Catarina não ganha nada. Essa empresa vai para o Paraguai, para onde for. Então, a arrecadação é zero. Se existe algum incentivo para essa empresa vir, nós não perdemos nada em relação ao que nós temos e passamos a arrecadar todo o volume de negócios, empregos, economia e ICMS que essa empresa vai gerar. Então, infelizmente, teve a questão da guerra nacional tomou um nível descontrolado no Brasil, mas Santa Catarina, se omitisse, nos 10 últimos anos, Santa Catarina se omitisse, nós hoje nem teríamos os 5 portos que nós temos. Nós não teríamos hoje multiplicado por 6 o nosso movimento de contêiner de Santa Catarina, não teríamos dobrado a nossa arrecadação, não teríamos atraído os grandes negócios, como foi, por exemplo, a BMW, que botou Santa Catarina de uma vez na rota dos grandes investimentos nacionais e internacionais. Então, a questão dos incentivos fiscais realmente foram necessários dentro da responsabilidade que foi necessária para a gente, para o Estado de Santa Catarina, se colocar na rota dos investimentos. Em relação deixa eu ver aqui, em relação à tabela do SUS, senhor secretário, eu confesso, não sou um profissional da área de saúde e não tenho o conhecimento todo, talvez, que o senhor tenha e outros membros dessa casa. Mas a informação que nós temos, Santa Catarina presta o serviço e teria o reembolso da União em função de procedimentos prestados pelos hospitais estaduais, que seriam serviços prestados pelo SUS. E esse reembolso que é feito da União para os estados, que está com um valor que, não só para Santa Catarina, mas para todos os estados, é um valor que já está depreciado em relação aos gastos com procedimentos. Eu acho que... Não sei se faltou algum ponto, secretário, desculpa. Para esclarecer, só porque... Esclarecer, porque eu não fiquei satisfeito com isso. Primeiro, eu pergunto da solidez fiscal, porque o mesmo relatório que está aqui na minha mão, ranking de competitividade dos estados, ele mostra que Santa Catarina, nesse ranking, está no 21º lugar em termos de solidez fiscal, 25º, 21º. Eficiência da máquina, eu acho que você está falando. Não, né? Solidez fiscal. Eficiência da máquina está em 7º, 8º. Então. É porque, quando Vossa Senhoria coloca os números, evidentemente, coloca só os números que, de repente, lembra aí do famoso ministro Recupero. Acho que o efeito Recupero mostrava só os números que são, muitas vezes, favoráveis. Porque a preocupação é em relação às contas públicas. Quando Vossa Senhoria coloca que o cenário econômico vai ser melhor, nós concordamos com isso. Agora, a preocupação é com as contas públicas. Na questão do Fundam, tudo bem. Não sabe como é que vai ser o Fundam, mas eu pergunto se o Fundam, se tiver um ano de carência, essa é a pergunta, se tiver um ano de carência, é adequado fazer esse tipo de empréstimo? Porque Santa Catarina tem feito uma brutal antecipação de receita. Toda semana nós aprovamos um projeto aqui. Semana antecipamos ainda a receita dos precatórios. Né? Antecipamos, porque você recebe o 20 por 10%, mas tem que pagar em 10 anos. Então, é uma grande antecipação de receita. O próprio secretário Almir, segundo uma reportagem aqui do Diário Catarinense, numa reunião, colocou que a situação das contas públicas é dramática, ele colocou. Então, é por isso que a gente se preocupa, porque o que nós queremos chamar a atenção é de que há dificuldade, sim, nas contas públicas do Estado. E que a dificuldade maior, segundo os relatórios que eu percebo, vejo, vão ser nos anos 2017, 2018, em função não é da capacidade de endividamento, é da capacidade de pagamento. Santa Catarina tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. E que os anos vão ser difíceis. Então, com anos difíceis, em 2017, 2018, a pergunta é, nós temos que contrair empréstimos dessa ordem? A preocupação é essa, não é com a economia. Sabemos que vai melhorar, evidente, está melhorando. Né? Vai melhorar, esses são ciclos, a economia está melhorando. Né? Nós concordamos com tudo que Vossa Senhoria coloca, né? Essa questão fiscal, nós concordamos, não há discordância. A preocupação é com relação às contas públicas
que eu, sinceramente, não estou satisfeito. Vou apresentar um pedido de convocação do secretário, porque nós precisamos discutir melhor as contas públicas do Estado. Por exemplo, esse mesmo relatório que Vossa Senhoria coloca, que é um relatório privado, de uma consultoria privada, que é a política dos grandes bancos, né? Santander, que é coisa muito diferente a política dos grandes bancos da política que a gente acredita. Às vezes a economia vai bem para um determinado setor, mas tem que ter outra discussão de outras formas. Então, esse mesmo relatório mostra que, em relação à solidez fiscal, Santa Catarina tem dificuldade. Então, esses números precisam ser apresentados também. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao secretário para finalizar, eu quero cumprimentar o deputado Natalino Lázaro, que aqui se faz presente, presidente da Comissão de Agricultura. Se Vossa Excelência desejar, faça parte aqui conosco da mesa. Mas também alertar os senhores deputados que, infelizmente, vamos ter que encerrar a nossa reunião, tendo visto uma reunião da Comissão de Agricultura, que já estão todos esperando. Então, vamos à parte final. Eu estou encaminhando ao secretário, isso aqui foi divulgado pela própria secretaria, mostrando o gráfico de como os próximos anos vão ser os piores, pelo menos é o que o gráfico... Solicito documento para fazer a remessa ao secretário. Está publicado na imprensa, agora se... Então, pergunto se é verdade. Então, finalizada a participação dos senhores deputados, passo a palavra ao secretário para a finalização da sua apresentação. Bom, eu vou me abster de fazer a análise do gráfico agora, porque eu não tenho conhecimento da autoria, mas reafirmo, senhor deputado, e com toda a devida vênia, né, que a crise não é uma desculpa, a crise é uma realidade. Nós fomos obrigados a visualizar uma queda de arrecadação sensível. E honramos todas as nossas obrigações. Pagamos salário em dia, não atrasamos os repasses dos poderes, nós pagamos 21,88% da nossa arrecadação tributária líquida, nós damos 25% aos municípios, mais 21,88% para todos os poderes. O que sobra é o que permite o Poder Executivo fazer a gestão da dívida pública, da folha de pagamento, da educação, da saúde, da segurança. Então, eu diria, senhor deputado, que esse ano é um ano bastante difícil, porque nesse ano nós temos dívidas para pagar, nós temos salários para pagar, nós temos problemas na saúde, dívidas de curto prazo que se acumularam, é verdade, mas nós temos uma receita tributária limitada. Para o ano que vem, nós teremos um cenário econômico melhor, um crescimento da economia, nós teremos um aumento do consumo em Santa Catarina e a arrecadação tributária vai descolar da curva da despesa. Agora, nesse período em que a arrecadação foi baixa, não existe outra forma de fazer o investimento se não for através de operação de crédito. A operação de crédito, como eu coloquei antes, ela é uma operação responsável para fazer investimento. O que não se pode fazer, como nós temos ouvido na imprensa, não é inteligente contrair um empréstimo para pagar a despesa de custeio. Porque nós teremos que pagar depois, no mês seguinte, acaba esse empréstimo, você não tem recurso para pagar o mesmo custeio. Aí você vende um ativo, se desfaz de uma empresa pública, você, no outro ano, não tem mais o ativo para fazer e não tem mais o crédito para tomar. E aí faz o quê? Então, realmente, o cenário ele é um cenário de melhora na receita e nós continuaremos no Estado de Santa Catarina, com o apoio da Secretaria da Fazenda e das outras áreas, tentando fazer o controle nos gastos. A análise do endividamento, dos contratos que o Poder Executivo está buscando, eles são feitos dentro de negociação feitas por técnicos, dentro de um cronograma em que seja possível o pagamento, porque, independente do que acontecer com um governo ou com outro, o Estado de Santa Catarina continua, nós, servidores, continuaremos lá, e quem vai pagar essa dívida é o povo de Santa Catarina, e nós temos essa visão responsável de que não podemos colocar em risco o que foi construído até aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e pela paciência, por compreenderem, né, a complexidade do tema na substituição do secretário Almir aqui. Senhores, encerro a presente reunião, cumprimentando a todos, dou o meu bom dia e convoco outra reunião para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado.